as palavras para os irmãos. Então vamos orar, né? Soberano e eterno e al, nós te louvamos e te glorificamos, ó Pai, por tudo que tu tem nos mostrado, ó Pai. Glorificamos o teu santo nome, ó Pai. Glorificamos o nome do teu Filho amado. Que nesta noite, ó Pai, tu venha abrir mais ainda o nosso entendimento, para que possamos entender, ó Pai, quem é o teu Filho amado, quem são os vencedores, ó Pai. Para que possamos entender mais, ó Pai, de ti e da tua igreja, ó Pai. Quem é o corpo do Mashiach, ó Pai. Em nome de Yahshua Mashiach, ó Pai, abra o nosso entendimento, para que possamos diferenciar, ó Pai, e saber qual é a tua vontade, ó Pai. Em nome de Yahshua Mashiach, ó Pai, clamamos a ti, para que tu possa nos dar entendimento, ó Pai, através do teu Santo Espírito, ó Pai. Abre a mente de cada um, ó Pai, para que cada um dos irmãos possa entender, ó Pai, a tua palavra conforme ela é, ó Pai. Em nome de Yahshua, nós te agradecemos. Bom, irmãos, nesse vídeo, nessa live, eu resolvi mais uma vez falar sobre Yahshua e os vencedores. Por quê? Porque no meio do cristianismo, eu mesmo já participei de várias denominações evangélicas aí, então eu posso falar. No meio do cristianismo, eles não sabem diferenciar os crentes vencedores dos crentes derrotados. Na verdade, eles nem sabem que existe essa diferença. Que um grupo vai se tornar vencedores e outro grupo vão ser os derrotados. Na visão deles, ou é céu ou inferno. Eles não entendem também a questão das trevas exteriores, a questão da disciplina do eterno, como eu mostrei para os irmãos em outros vídeos aí. Mas nós que já aprofundamos na palavra do eterno, já ganhamos essas revelações, hoje nós entendemos perfeitamente que o eterno, ele faz uma diferença entre os crentes vencedores e os crentes derrotados. Haverá um grupo que vai se tornar vencedores, e haverá um grupo que, quando chegar lá no tribunal do Mashiach, eles serão os derrotados. Eles vão perder a salvação deles? Não. Porém, vão ser disciplinados nas trevas exteriores. Já o grupo dos vencedores, o que vai acontecer com eles? Além deles obter a salvação, eles ainda vão ganhar uma recompensa extra. Eles vão se tornar reis com o Mashiach durante o reino milenar. Então, isso é importantíssimo para nós, porque qual que é a nossa meta? Nós que conhecemos qual é o nome do Eterno e qual é o nome do seu Filho. É nos tornarmos vencedores, para que possamos reinar com Yahshua durante 1000 anos. Quando ele voltar, quando ele regressar do céu, ele vai estabelecer o seu reino e vai estabelecer os vencedores para ser reis juntamente com ele. Então, existe uma diferença aí. E a maioria dos cristãos não sabem dessa diferença. E aí eu quero estar mostrando isso para os irmãos nessa live novamente. Então, o que acontece? O cristianismo não sabe quem é o filho varão do Apocalipse. Quem tiver com o microfone aberto, faça o favor de fechar, tá, irmãos? Para não dar ruído. Então, irmãos, o filho varão do Apocalipse 12, eles não sabem quem é o filho varão. Eles não sabem quem é a mulher do Apocalipse 12. Eles não sabem quem são os 144 mil que está registrado em Apocalipse 14. Hoje nós temos entendimento que o filho varão é um grupo de vencedores que está sendo preparado desde quando a igreja, desde o princípio do mundo, desde a época de Adão, está sendo preparado para se tornar reis com Yahshua no milênio. O filho varão, os 144 mil, todos eles compõem um só grupo. É o grupo dos vencedores que vai reinar com Yahshua durante 1000 anos. A questão da salvação, no cristianismo aí hoje, eles lutam pela a sua salvação. Em certa parte, eles não estão errados, mas em outra parte eles estão errados, porque eles não entendem completamente o que é a salvação. A salvação, eu já mostrei para os irmãos que ela começa no espírito e termina no corpo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Fala que Yahweh é aquele que nos santifica por inteiro, espírito, alma e corpo. Então, o que o Eterno está fazendo? Ele está nos salvando por inteiro. A salvação começou no nosso espírito. Agora, a nossa alma está no processo de ser salva. Então, nós temos que obter a salvação da nossa alma. O nosso espírito já foi salvo. Nós hoje estamos correndo atrás da salvação
da nossa alma, para que nós possamos reinar com Yahushua. Porque só vai reinar com Yahushua quem obter a salvação da sua alma nessa era. Quem não obter a salvação da sua alma nessa era, vai para as trevas exteriores para obter a salvação da sua alma lá nas trevas exteriores. Por quê? Porque o Eterno é aquele que começou a boa obra e há de terminá-la. Qual que é a obra do Eterno? Nos salvar por inteiro. Ele começou no nosso espírito. Quando nós aceitamos Yahushua como Salvador, ali o Eterno começou a trabalhar no nosso espírito, agora ele está salvando a nossa alma e, por fim, ele vai salvar o nosso corpo. Então, eu quero estar lendo Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: e nós sabemos que Yahuwah coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conforme a imagem do seu filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também o chamou, e os que chamou também o justificou, e os que justificou também os glorificou. Então aqui nós vemos o passo a passo de como tudo acontece. Primeiro, o Eterno nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos os seus filhos. Ele já nos predestinou para isso. E aí depois ele nos chamou. E depois ele nos justificou em Yahushua. Por fim, por último, o que vai acontecer? O texto diz, ele nos glorificou. Só que isso ainda não aconteceu. O Eterno vai nos dar um corpo de glória no final. Aí a sua obra vai estar terminada. Então ele nos predestinou lá na eternidade para nós nos tornarmos os seus filhos. E depois ele nos chamou. E depois ele nos justificou. A última coisa que falta agora é ele nos glorificar, quando nós recebemos um corpo de glória. Então, irmãos, o Eterno, Yahuwah dos Exércitos, ele sempre teve um plano. O seu plano, esse plano dele, ele já desejava realizar esse plano lá na eternidade. Qual que é o seu plano? Ter muitos filhos. Yahushua, quando o Eterno criou ele, o Eterno não só criou, o Eterno criou e gerou a Yahushua. Yahushua era o seu filho unigênito. E aí, através do seu filho unigênito, ele criou as demais criaturas, os anjos, os querubins, os sarafins. Tudo foi criado por intermédio do seu filho unigênito, do seu único filho. Yahushua era o único que tinha a natureza do Pai. Por isso ele era o unigênito. Mas Yahuwah não queria somente um filho unigênito. Ele queria que Yahushua se tornasse o seu filho primogênito. Por quê? Porque Yahuwah, lá na eternidade, ele planejou ter muitos filhos, e não um filho só. Então, presta bem atenção, irmãos. Yahushua era o único que tinha a natureza do Pai. Nenhum dos demais anjos tinha a natureza do Eterno. Porque Yahushua era o seu filho primogênito. Ou, aliás, o seu filho unigênito. Então, o texto aqui, o que o texto diz? Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conforme a imagem do seu filho, a fim de ser ele o primogênito dentre muitos irmãos. Então, quando Yahuwah criou Yahushua, por enquanto eu estou falando só da criação do Eterno e da criação dele, que é Yahushua Mashiach, o primeiro a ser criado. Depois eu vou falar dos vencedores, dos demais irmãos dele, que somos nós. Então, quando Yahuwah criou Yahushua, ele não contou para nenhum anjo que Yahushua era seu filho. Isso está registrado no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 2 ao 4. E no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ao 27. E Yahushua, lá diz que Yahushua era o segredo do Pai, que só foi revelado depois da queda de Satanás, depois que Adão veio à Terra, é que Yahushua veio a ser revelado como Filho do Eterno. Quando os anjos, os querubins, os sarafins, viam Yahushua sentado no trono, eles pensavam estar vendo o próprio Criador. Yahuwah criou Yahushua para que ele pudesse se expressar às suas criaturas. Ele se expressa através de Yahushua. Por isso o livro de Hebreus fala que Yahushua é a expressão exata do Pai. Então, Yahuwah criou Yahushua para poder se expressar através dele e através dele criar todas as demais coisas. Tudo que foi criado no universo foi criado por meio de Yahushua. Até os anjos, os querubins, os sarafins, tudo foi criado por meio do seu único filho, Yahushua Mashiach. E aí, o que acontece, então?
Então, esse é o segredo do Eterno. O segredo do Eterno é que ele queria ter Yalxa e vários filhos através de Yalxa. Ele queria ter vários filhos. Então, ele não queria ter só Yalxa como filho único. Ele queria ter vários filhos que fosse a sua imagem exata. Por isso que a Escritura diz que nós teremos um corpo igual ao de Yalxa. Yalxa é a imagem do Pai, a expressão exata do Eterno. E aí, o que acontece então, irmãos? Só que agora existe uma diferença entre Yalxa e o filho varão. Existe uma diferença entre o filho varão e o restante da igreja. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, quando o Eterno criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, o Eterno colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, de um lado, e a árvore da vida, do outro lado. O Eterno queria, através de Adão e Eva, trazer todos os demais seus filhos à existência. Só que aí o que acontece? Isso só ocorreria se eles comessem da árvore da vida. Aí o Eterno iria entrar neles. E iria entrar em Adão e Eva, e através de Adão e Eva, o Eterno também poderia expandir os seus filhos sobre a face da terra. Porque quando eles comessem da árvore da vida, a natureza do Pai ia entrar neles, o Espírito do Eterno ia entrar neles, mas não, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa o próprio diabo. O que aconteceu? A natureza de Satanás entrou na carne do homem. Eu já falei sobre isso. Então, a natureza maligna entrou na carne do homem. Corrompeu uma das partes do homem. O homem é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. Na verdade, corrompeu a alma do homem também, foi corrompida. Então, o que acontece? O homem não comeu da árvore da vida, para que Ial pudesse entrar nele. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Satanás pensou: eu arruinei agora todo o plano do Eterno. Eu arruinei todo o plano do Eterno. O Eterno agora não vai realizar o seu plano mais. Só que o Eterno já estava muito além de Satanás. O Eterno já tinha planejado, já sabia que tudo isso ia acontecer, porque ele conhece o futuro. Ele sabia que o homem ia cair em transgressão. E aí o Eterno já tinha o plano B: enviar o seu filho a essa terra. E aí agora o Espírito do Eterno já não iria entrar no homem, não através da árvore da vida, mas através da pessoa aceitar Yalxa como Salvador. Aí a pessoa recebe a vida do Pai, recebe a natureza do Pai, recebe a natureza do Eterno mesmo. E aí, então, Yalxa passa a ser o que agora? O primogênito dentre muitos irmãos. Então, quando Yalxa morreu e ressuscitou, foi quando nasceu, então, os filhos do Eterno. Todo aquele que aceita Yalxa como Salvador recebe o Espírito do Eterno agora e passa a ser filho do Eterno. Então, o plano do Eterno jamais pode ser frustrado, igual está registrado no livro de Jó. Jó falou isso: jamais os planos do Eterno poderão ser frustrados. Por quê? Porque ele está muito além da inteligência de Satanás. Quando Satanás pensou que havia danificado o plano do Eterno, o Eterno já tinha o plano B: enviar o seu filho. E aí, através de Yalxa, nós nos tornamos filhos do Eterno. Então, espero que até aqui os irmãos entenderam. E aí, o que acontece, então, irmãos? Agora vem a questão. Yalxa veio para poder vencer a Satanás. O seu filho unigênito veio para poder vencer o maligno, vencer a carne e vencer o mundo. Yalxa venceu o mundo, venceu a Satanás e venceu a carne. Então, o que o Eterno exige agora dos seus filhos? Que todos eles possam fazer igual Yalxa fez: vencer a Satanás, vencer o mundo e vencer a carne. Isso está tipificado no Velho Testamento. Quando o Eterno chamou o povo de Israel para sair lá do Egito, para entrar na terra de Canaã, a terra de Canaã representa o milênio, o reino milenar que Yalxa vai reinar nessa terra. Quando o Eterno chamou eles para poder entrar na terra de Canaã, eles tiveram que lutar contra os Abimeleque, que representa a carne, eles tiveram que lutar contra os egípcios, que representam o mundo, e eles tiveram que lutar contra os cananeus, que representa Satanás. Quem venceu? Só os primogênitos, só os vencedores, como Josué e Caleb. Esses venceram. Eles venceram Abimeleque, que representa a carne, eles venceram os egípcios, eles venceram os cananeus. Eles passaram no teste. E aí eles puderam entrar na terra do descanso, puderam entrar na terra que representa o milênio. Então, a questão não é só ser salvo. A questão é ser salvo
e herdar o reino milenar. Então, o nosso alvo é nos tornar vencedores, não é só ser salvo. Paulo não tinha medo de perder a salvação, ele sabia que de um jeito ou do outro o Eterno iria salvar ele. Nem que o Eterno tem que lançar a pessoa lá nas trevas exteriores para poder salvar a alma dele. A nossa alma ela pode ser salva agora se nós contribuir com o Eterno, se nós colaborar com o Eterno. Se nós não colaborar com o Eterno, ele ainda assim vai salvar a nossa alma, mas para isso ele vai lançar ela lá nas trevas exteriores. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, qual que era a meta do povo de Israel quando eles saiu do Egito? Entrar na terra de Canaã, porém nem todos entraram. Qual que é a meta do filho varão, dos vencedores? Entrar no reino milenar. Lá eles tinham Josué, que seu nome é Yauxa, liderando eles depois de Moisés. Foi ele que introduziu eles na terra de Canaã. É Yauxa que vai introduzir os vencedores no reino milenar. Então, tudo que está lá no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Foi assim que o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo falou. Ele falou, vocês têm que olhar lá para vocês entenderem o Novo Testamento. Senão vocês não vão entender o Novo Testamento nunca. Lá está a sombra. Se vocês olharem lá está a figura. Aí vocês vão entender, então, o Novo Testamento. O sistema e hoje as denominações não entendem nada. Por quê? Porque eles não fazem parte do filho varão. Eles não sabem que existe um reino para ser conquistado. Eles não sabem que tem um reino milenar que vai ser tomado por esforço. Igual João Batista e Alhana falou, o reino dos céus é tomado por esforço. Então, esse reino só vai ser obtido através de renúncia, através de vencer a Satanás, através de vencer a carne, através de vencer o Egito, através de vencer o mundo. Só os fortes, só aqueles que vencerem é que vão herdar o reino milenar. Então, Yauxa, ele venceu. Ele venceu para quê? Ele venceu para nós, para obter a nossa redenção, não só a nossa redenção, para ele também obter o galardão, o prêmio que o Pai colocou diante dele. Qual que é o prêmio que o Eterno colocou diante de Yauxa? Falou para ele, se você vencer, além de você ganhar o resgate deles e toda a restauração deles, ganhar a salvação deles, a restauração deles, dos seus demais irmãos, eu vou te dar um prêmio. O Eterno falou para Yauxa, vou te dar um prêmio. Qual que é o prêmio? Você vai ser o rei dos reis. Eu vou te dar um milênio para você reinar durante 1000 anos. Você vai ser o rei de toda a terra e você vai ser o rei dos reis. Quem que é os reis? Os vencedores. Porque da mesma forma que Yauxa recebeu uma coroa, os vencedores também vão receber coroas. Da mesma forma que Yau entregou um cetro para Yauxa, para ele governar sobre as nações, ele também vai entregar um cetro para os vencedores. Por isso, no livro do Apocalipse, capítulo 2, fala, ao vencedor, dar-lhe-ei um cetro para que você possa governar sobre as nações com um cetro de ferro. Por isso ela fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Então, da mesma forma que Yauxa se tornou rei, os vencedores vão ser reis. Da mesma forma que ele recebeu um cetro, os vencedores vão receber um cetro. Da mesma forma que ele sentou no trono, ele virou e falou assim, eu me assentei com meu pai no seu trono. Ao vencedor, dar-lhe-ei também a sentar comigo no meu trono. Ele vai dar trono para os vencedores. Então, essa é a diferença que o cristianismo não consegue ver. O cristianismo não consegue ver que existe um prêmio que o Eterno colocou diante dos seus filhos, para que os seus filhos possam alcançar esse prêmio. E Yauxa já alcançou o prêmio, ele já alcançou a coroa, ele já está à destra do Pai. Ele agora vai vir para tomar posse do reino. Só que ele também vai separar um grupo para reinar com ele. Foste fiel no pouco, constituirei você sobre 5 cidades. Foste fiel no pouco, te constituirei sobre 10 cidades. Isso está registrado no livro de Lucas. Então, existe uma diferença entre crentes que vão se tornar vencedores e crentes que não vão se tornar vencedores. Existem crentes que vão para as trevas exteriores ser disciplinados durante a era do reino milenar, enquanto outros vão estar governando com Yauxa. E isso o cristianismo não mostra. Por quê? Porque eles não fazem parte, os pastores, os líderes, os teólogos, não fazem parte do filho varão. Eles nem imaginam quem é o filho varão. Eles fazem uma confusão no Apocalipse 12. Eles não têm o entendimento que ali está falando de um grupo selecionado, um grupo diferenciado dos demais irmãos. Assim como Yauxa está acima dos vencedores, os vencedores estão acima do restante da igreja. Eles são diferenciados, porque eles se tornaram vencedores. Por isso que toda hora ele fala no Apocalipse, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor.
ele está mostrando que um grupo vai ser diferenciado dos demais irmãos. Assim como aconteceu quando aquele grupo saiu do Egito, houve uma diferença. Só os primogênitos entraram na terra de Canaã. O resto não pôde entrar. Paulo falou que aquilo ali era uma figura. O Eterno estava mostrando a figura. Eu não vou pegar todas as passagens aqui, não. Então, veja bem. O filho varão, os vencedores, eles são chamados de primícias. E Alcha é chamado de primícias. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, Alcha é chamado de primícia dos que dormem. Depois, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, fala que a ressurreição vai acontecer conforme a sua categoria, a tradução original. Já falei sobre isso em outros vídeos. Algumas traduções falam conforme a sua classe, a ressurreição vai acontecer. Aí vira e fala assim, e Alcha, vírgula, as primícias, vírgula, que são os vencedores. Depois, os que são de Alcha, na sua volta. Então, existe uma diferença até na ressurreição. Existe a ressurreição de Alcha, que é a melhor ressurreição. A ressurreição dos vencedores, que é a superior ressurreição. Igual está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Fala que mulheres não aceitaram seus mortos e muitos preferiram morrer ali, a espada, cair o fio da espada, para obter uma superior ressurreição. O apóstolo Paulo fala assim, eu procuro alcançar a superior ressurreição dentre os mortos. Algumas traduções vão dizer, eu procuro alcançar a ressurreição dos selecionados dentre os mortos. Paulo estava falando. Então, o apóstolo Saul, ele entendia muito bem que existe uma diferença até na ressurreição. Existe a ressurreição dos vencedores. Essa ressurreição ia para reinar, chamado de superior ressurreição. E essa diferença está aí. Eu vou ler alguns versículos aqui, irmãos, para os irmãos verem o quanto é magnífico. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo... Eu vou ler Salmos. Eu vou ler os Salmos 125, versículo 1, versículo 3. Eu vou ler alguns versículos aqui agora. Por que eu vou ler alguns versículos aqui agora? Lá na glória existe a nova Jerusalém, a Yal Shalom. E lá na glória existe o Monte Sião. Presta atenção aqui, irmãos. Os irmãos foram entrando, os irmãos vão fechando aí os microfones para não estar ruído. Então, presta atenção, irmãos. Lá na glória existe a nova Jerusalém, a Yal Shalom. E lá também existe o Monte Sião. A nova Jerusalém, a Yal Shalom, ela representa toda a igreja do Mashiach. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e 2, diz assim, vi a nova Jerusalém, a nova Yal Shalom, que estava descendo como noiva para o Cordeiro. Ali é depois do milênio. Eu vi ela. Depois que criou novos céus e nova terra. Aí o apóstolo Elhana vira e fala assim, eu vi a nova Yal Shalom descendo como noiva para o Cordeiro. Então, aquela cidade santa que está lá no céu, ela representa a esposa do Cordeiro, ela representa toda a igreja. Presta atenção, irmão, quanto isso aqui é tremendo. A Jerusalém como um todo, ela representa toda a igreja do Mashiach. Por isso que ele fala, eu vi ela descendo como noiva, como esposa do Cordeiro. Mas o Monte Sião, ele representa Yalcha e representa o filho varão. O Monte Sião representa os vencedores. Presta atenção em Apocalipse, capítulo 125, versículo 1 e 2 diz assim, os que confiam em Yal são como o Monte Sião, que nunca se abala, está firme para sempre. Está vendo aí? Aí depois ele pega e fala de Jerusalém. Jerusalém, as montanhas a envolvem. Então, primeiro vem o Monte Sião. Depois vem Jerusalém. O Monte Sião está em primeiro lugar. Por que o Monte Sião está em primeiro lugar? Porque ele representa Yal, ele representa Yalcha, o Mashiach, ele representa os vencedores. Então, ele fala assim, os que confiam em Yal são como os Monte Sião, são como o Monte Sião, que nunca se abala. Está firme para sempre. Jerusalém foi destruída várias vezes. Yal Shalom foi destruída. Aqui na terra tem lá o Monte Sião lá e tem a Jerusalém também, terrestre, que é figura daquela que está lá em cima. Então, aqui na terra, quando Davi estava lá fala que Davi estava no Monte Sião e estava em Jerusalém. O Monte Sião ficava no centro de Jerusalém, onde estava o templo. Ali estava o Monte Sião. Você vai ver várias passagens na Bíblia falando da destruição de Jerusalém. Mas você não consegue ver falando, destruição do Monte Sião. Não, porque o Monte Sião é a fortaleza de Jerusalém. É onde está a parte forte de Jerusalém, é o Monte Sião.
Por isso que o Monte Sião é comparado com Iau, e é comparado com Iauxa, e é comparado com os vencedores. A parte mais forte da igreja é Iauxa e os vencedores. É o sustentáculo da igreja. Então, por isso que o filho varão ele faz diferença. Iauxa venceu para o filho varão, e o filho varão vai vencer para o restante da igreja. Por isso que o Monte Sião vem primeiro, depois vem Jerusalém. Então, presta atenção aí. Ó. Vou ler o versículo igual para os irmãos verem aqui a diferença. Ó, Romanos, capítulo 11, versículo 26, diz assim. Ó, e assim todo Israel será salvo, conforme está escrito. De Sião virá o libertador, e afastará as impiedades de Jacó. O libertador vai descer de Sião, e Alxa está no Monte Sião. O nosso libertador, a nossa salvação, ela vem de Sião, porque Alxa está lá, onde está o Eterno, no Monte Sião. O capítulo 2 nos mostra que Alxa, Salmos, capítulo 2, versículo 6, se os irmãos quiserem anotar, os irmãos podem anotar. Capítulo 2, versículo 6, nos mostra que Alxa é rei no Monte Sião. O que diz assim? Fui eu que consagrei o meu rei sobre o monte, sobre Sião, minha montanha sagrada. Fui eu que consagrei o meu rei sobre o Monte Sião. Está falando que ele consagrou Iauxa como rei lá no Monte Sião. Então, o rei está no Monte Sião. Não vou ler todos os versículos, não. Salmos 9, versículo 11 diz assim: em ti confiam os que conhecem teu nome, pois não abandona os que o procuram. Deixa eu ver se é essa passagem aqui. Deixa eu pegar o 14, versículo 7. De repente não é essa aqui, não. Quem trará de Sião a salvação para Israel? Está mostrando aí, ó, que Alxa, que é a nossa salvação, está no Monte Sião. Os irmãos vão entender aonde eu quero chegar com isso. Salmos 87, versículo 2 diz assim. 87, versículo 2. Eu estou mostrando para os irmãos a diferença dos vencedores para o restante da igreja. Toda a igreja é chamada de Jerusalém. Mas de Monte Sião é só os vencedores e Alxa. Está relacionado com o Monte Sião. Salmos 87, versículo 2. Fundada sobre as montanhas sagradas, Iau a ama, as portas de Sião, mais que todas as moradas de Jacó. Está vendo aí que está relacionado com o Eterno? Salmos 99, versículo 2. Iau é grande em Sião, ele é excelso sobre os povos todos. Está falando que o Eterno está lá no Monte Sião. Ele é grande sobre o Monte Sião. Salmos 102, versículo 22. Vai falar que o nome do Eterno está no Monte Sião. Aqui, ó. Por isso que o nome do Eterno está ligado com o Monte Sião. Salmo 102, versículo 22. Para proclamar em Sião o nome de Iau, e em Jerusalém o seu louvor. Viu que Jerusalém vem depois? Sempre vem primeiro o Monte Sião, para depois vir Jerusalém. Para proclamar em Sião o nome de Iau, e em Jerusalém o seu louvor. Deixa eu pegar um outro versículo aqui. Ó. Salmo 128, só para mostrar para os irmãos mais uma vez que primeiro vem Sião, depois vem Jerusalém. Salmo 128, versículo 5 diz assim: que Iau te abençoe de Sião, e verás a prosperidade de Jerusalém. Tá vendo? Primeiro é Sião, depois Jerusalém. Primeiro é Iau e os vencedores, depois o restante da igreja. Eu creio que os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo falar. Salmo 132, versículo 13, fala que Iau mora no Monte Sião. Não vou nem ler a passagem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, fala que Iau é a pedra angular que o Eterno estabeleceu no Monte Sião. O Eterno colocou seu filho lá no Monte Sião, está lá. Agora, Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. O que está escrito? Apocalipse 14, versículo 1. Diz assim: tive depois desta visão, eis o cordeiro que estava de pé sobre o Monte Sião, com os 144 mil, e trazia escrito na fronte o nome dele e o nome do seu pai. Os 144 mil, o filho varão, os vencedores. Para onde que eles vão? Para o Monte Sião, aonde Alxa está, aonde o nome do Eterno é proclamado. O Monte Sião é a fortaleza de Jerusalém. É a parte mais forte de Jerusalém, porque lá está o Eterno, lá está o seu filho. Os vencedores, os 144 mil, vai para o Monte Sião.
Então, o Monte Sião é a fortaleza de toda a cidade. O Monte Sião é que dá estabilidade para o restante da cidade. O filho varão vai vencer para o restante da igreja, que está onde? Dentro do sistema, dentro das denominações evangélicas, dentro do cristianismo. A Jerusalém, ela é pisada, pode até ser pisada, mas o Monte Sião não vai ser pisado. Igual está lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, ali, onde está o templo não vai ser pisado. Por quê? A parte do interior do templo. É porque onde está o Monte Sião. Então, irmãos, existe uma diferença entre os vencedores e o restante da igreja. Quando Yahshua começou a sua obra, ele começou com 12 apóstolos. E ele virou e falou, vocês vão sentar em 12 tronos. Ele já mostrou para eles, falou, vocês vão ser vencedores. Porque ele já sabia que eles iam morrer pelo nome dele, ia pregar o nome dele, ia pagar o preço e ia se tornar vencedor. Então ele virou para eles e falou, vocês vão sentar em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Ele sabia que eles iam se tornar vencedores. Então o Eterno, ele tem uma maneira de trabalhar. Ele começou com Yahshua, depois com os 12. E depois os 12 alcançou quantos? 120 pessoas. E aí, assim por diante. Então, o Eterno, ele trabalha com Yahshua, depois com os vencedores. É assim que funciona. O restante da igreja pode chegar depois, por último. Vai chegar? Vai. Mas é depois. Então, o nosso foco, o nosso alvo é nos tornar vencedores. Agora, para nós nos tornarmos vencedores, o que nós temos que fazer, Romeu? O que nós temos que fazer? Existem critérios. Por exemplo, quando o Eterno foi separar os 300 gideões para poder combater naquela guerra ali, o Eterno está nos mostrando que os 300 gideões, eles também representam os vencedores. Eles representam os vencedores. Por quê? Porque de 32 mil judeus, o Eterno tirou só 300 para ir para a guerra. Ali o Eterno estava mostrando, ó, os vencedores não é um grande número, não, é um pequeno número. Por isso que Yahshua falou, alegrai-vos pequenino no rebanho, porque dos tais é o reino dos céus. O reino é para os vencedores. Isso aí é indiscutível. Então, o Yahshua não falou que o reino é para toda a igreja, não. Ele falou, pelo contrário, que os idólatras, os efeminados, os causadores de divisões, os crentes vacaiados, os crentes que causam inimizade, que causam contenda, ele falou, não herdarão o reino. Não herdarão o reino. Então, o reino não vai ser para todos os crentes, vai ser só para os vencedores. Então, esses 300, quando eles foram escolhidos para ir para a guerra, o Eterno nos mostra alguns pontos que nós podemos ver. Por exemplo, o Eterno falou assim, não, 32 mil não vai para a guerra, não, porque senão vocês vão se vangloriar. Vocês vão se vangloriar. Vocês vão dizer que ganhou a guerra porque vocês eram um grande número. Então, vocês vão se vangloriar. Então, o Eterno escolheu só 300. 300 que não se vangloriavam. 300 que não tiravam onda. Se o crente se vangloriar e achar que ele é forte ali, que a salvação já está garantida e que ele não precisa de mais nada, pronto, já está fora. Então, o nosso ego ele tem que morrer. A nossa soberba, a nossa vanglória. Não se vangloria em nada. Por isso que a Escritura fala, se você quiser se vangloriar, vanglorie-se em conhecer a Yahweh dos exércitos, buscar ele, confiar no nome dele, confiar no nome de Yahshua, fazer do nome dele a sua torre forte e reconhecer que você não é nada. Igual Abraão falou, eu sou pó e cinza e me atrevo a falar com você mais uma vez. Paulo virou e falou assim, quando eu me considero fraco, é aí que eu sou forte. Então você tem que estar sempre se rebaixando e colocando-se inferior aos demais irmãos, sempre na condição de humildade, se você quiser se tornar um vencedor. O Eterno já começou mostrando, ó, com 32 mil vocês vão se vangloriar. O Eterno está mostrando, não se vanglorie. Aquele que se vangloria não vai se tornar vencedor nunca. Então, por isso que ele separou os 300. Depois ele virou e falou assim, ó, ainda está muito. Os medrosos e os covardes não pode mandar embora para casa. O Eterno não quer covarde. Pessoa que nega o nome dele, que nega o nome do seu filho, não serve para entrar no reino milenar. Por isso que Yahshua falou no livro de Apocalipse, porque não negastes o meu nome. Por isso que quando ele chamou o apóstolo Saúl, o apóstolo Paulo, ele falou, ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. Ele viu que Paulo não ia negar. Paulo estava disposto a levar o nome para onde fosse preciso. Então, Yahshua, ele quer os corajosos, não os medrosos. Os medrosos, o Eterno falou, os medrosos vão mandar tudo embora. Os medrosos, os covardes vão mandar tudo embora. Depois, por último, o Eterno fez mais um teste. O Eterno falou, aqueles que beber água em pé, com a mão, você separa para um lado. Os que ajoelhar para beber a água,
você separa para outro lado. Foi a hora que ficou só os 300. Então, os 300 chegou e bebeu água segurando a espada, segurou a espada com uma mão e bebeu água com a outra mão em pé. Por que eles beberam em pé? Porque eles estavam vigiando para que os inimigos não chegassem e derrotassem eles. O verdadeiro soldado, ele vigia, ele fica atento para que o inimigo não possa derrotá-lo. Então, eles beberam água, pegando água com a mão e em pé. Eles não quiseram ajoelhar. O restante de tudo chegou e ajoelhou. Dobrou a cabeça. Ali estava fácil de ser presa do inimigo. O inimigo poderia derrotar eles fácil, porque já estava ajoelhado, com a cabeça baixada, bebendo água, ele já chegava e derrotava isso tudo. Não, os vencedores dos 300 ficou em pé, segurando a espada com a mão e pegando a água com a mão e levando na boca. Pegando a água com a mão e levando na boca. O Eterno falou, esses aí que é os guerreiros. Eles vigiou até na hora de beber água. Então, separa isso para mim, os 300. Então, mais um ponto que o Eterno nos mostra. Por isso que eu acho que aquele que coloca a mão no arado não tem direito de olhar para trás. Ele chama os corajosos, não os medrosos. E ele chama aqueles que estão atentos. Então, irmãos, o Eterno ele trabalha com um pequeno número para se tornar vencedores. Não é uma maioria que vai se tornar vencedor, é um pequeno número. De 32 mil, sobrou 300. Por isso que eu acho, alegrai-vos, pequenino rebanho. O Eterno trabalha sempre com um remanescente. Onde está isso? Romanos, capítulo 11, versículo 2 e 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 14 ao 18. Elias entrou dentro da caverna, ali algo, e falou, todos os teus profetas morreram, todos, só ficou eu. O Eterno falou, não, eu ainda tenho 7.000 que não prostrou diante de Baal. Eu ainda tenho 7.000 que não invocou Senhor, que não invocou Baal, que não ajoelhou, que não beijou esse ídolo. Eu ainda preservei 7.000. Então, o Eterno, ele trabalha com um pequeno número. O Eterno falou, eu tenho um remanescente ainda aí, de 7.000. É pouco, mas eu ainda tenho um grupo aí de 7.000 homens que não se prostrou diante de Baal, não cometeu idolatria. Hoje, o Eterno está separando na terra um grupo de vencedores que não prostrou diante de Jesus, não aceita Jesus como Salvador, não aceita a Trindade, que é uma aberração do catolicismo romano. E existe um grupo aí, um remanescente, que conhece o nome do Eterno, conhece o nome do seu Filho, que adora Yahvé dos exércitos, não adora uma Trindade, não. Não adora Baal, o Senhor que está sendo adorado nas denominações, não, porque a palavra Baal significa Senhor. Então, o Eterno está separando um remanescente, que vai fazer parte do filho varão, que não prostre diante dessa idolatria que está sendo praticada dentro do cristianismo. Depois você chega lá no livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 2 e 4, o Eterno fala assim com o anjo dele, com Yahvé, passa no meio da cidade e marca na fronte os homens que não cometeram idolatria. Passa lá e separa eles para mim, porque esse aí é um remanescente que eu estou separando. Então, o Eterno sempre separou um pequeno grupo. Sempre teve. Deus, na época de Adão, o Eterno está mostrando que em cada era, em cada geração, ele separa um grupo de pessoas para se tornar vencedores, que não cai no meio dessa idolatria, igual está esse cristianismo aí, a prostituta. A prostituta é a Igreja Católica, a mãe das abominações da terra, cheia de idolatria. E ela é mãe, até as filhas. As filhas é as denominações evangélicas. Está tudo debaixo de idolatria. Por isso, no livro de Apocalipse 14, versículo 1 ao 4, fala assim, eles não se contaminaram com mulheres. Os 144 mil não se contaminou com mulheres, com igrejas evangélicas, com igreja católica, que está cheia de idolatria. Ezequiel, tal mãe, tal filha. Tal mãe, tal filha. As igrejas evangélicas é igual à igreja católica. Tudo idólatra. Servindo a Jesus, servindo a Baal, servindo a Trindade, batizando errado, fazendo tudo errado. Os 144 mil não se contaminaram com mulheres, com igrejas idólatras. Na sua boca não se achou mentira. Mentira é ídolo. Ídolo, no livro de Salmos, fala que os ídolos são chamados de mentira. Mentira, falsidade. Não é o verdadeiro, o Criador do universo. Então, na sua boca não se achou mentira. Não invoca os nomes pagãos. Não invoca esse nome Jesus mais como para fazer oração. Não invoca Jeová. Não invoca Yahvé. Não invoca Deus, que é Zeus. Saiu fora de tudo. Esses são os vencedores. O outro passo que o apóstolo Paulo ele nos mostra, ele fala no livro, já falei isso em vários vídeos aí, eu já falei, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, ele fala, todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis.
eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão, para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser reprovado. Ele não estava com medo de ser reprovado para perder a salvação. Ele sabia que a salvação já estava garantida. Porém, ele estava com medo de perder o quê? A coroa, porque ele falou, muitos correm no estádio. Eles para receber uma coroa perecível. Nós, porém, para receber a coroa incorruptível. Ele estava correndo atrás da coroa, não da salvação. O texto está bem claro. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27, ele fala, eu estou correndo atrás da coroa. Esse povo que corre aqui na terra, aqui nos estádios, os atletas, lá ainda mais na época dele, que recebia uma coroa de louro, ele falou, esse está correndo para receber uma coroa de louro. Nós, os vencedores, estamos na corrida para ganhar a coroa incorruptível. Por isso, na hora que ele morreu, ele falou, combati o bom combate e guardei a fé. Só me resta receber agora a coroa da justiça, que Yahshua vai me dar naquele dia. Então, ele queria receber a coroa. Por isso que eu cheguei no livro de Apocalipse, Yahshua fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 e 12, também fala, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. A questão está aí. Você ganhou a coroa, você ganhou o reino. Você ganhou o direito de reinar com Yahshua. Então, a meta é alcançar a coroa, alcançar o reino milenar. E aí o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus também, capítulo 12, lá fala assim, nós corremos a corrida desprendendo de todo o peso da iniquidade, para que possamos correr bem a corrida. Ele fala, deixei, nós temos que desprender de todo o peso para que possamos correr bem a carreira, completar a carreira. Igual eu já falei em vários vídeos aí, um atleta ele usa roupa bem levezinha, um tênis bem levezinho, para que ele possa correr uma corrida bem. Então, tem que desprender de tudo que nos prende nessa terra para que possamos correr solto a corrida que o Eterno nos propôs para completar. Então, nós estamos numa corrida uma para se tornar vencedor e obter a coroa que Yahshua vai nos dar. E aí tem muitas coisas que podem nos prender e nos atrapalhar a completar essa corrida. Como, por exemplo, os bens materiais. Os bens materiais também é uma coisa que vai fazer muitas pessoas não alcançar a coroa. Por isso, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8 ao 10, Paulo fala assim, ó, eu considerei tudo como lixo para poder ganhar a Yahshua. Eu considerei tudo como lixo. A Bíblia de Jerusalém, ela fala, eu considerei tudo como esterco para poder ganhar Yahshua. Seu carro é lixo, sua casa é lixo, sua mansão é lixo, sua fazenda cheia de gado, você tem que considerar como lixo, porque tudo isso aí um dia vai passar, tudo isso aí um dia vai acabar. Então, por isso que o Eterno fala, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça o ferrugem corrói, mas acumuleis nos céus, porque onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Por isso que eu acho que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não está falando de salvação, não. Ele está falando do reino. A riqueza pode levar o homem a não alcançar o reino milenar, porque o homem coloca o coração na riqueza e esquece do eterno. Por isso que a Escritura fala, nós não podemos servir a dois criadores, aos bens materiais, a tradução ao menos vai falar dois senhores, ao eterno e à riqueza. Ou você vai devotar a um ou vai devotar o outro. Ou você vai se empenhar em alcançar um ou empenhar em alcançar o outro. Se você ficar empenhado em acumular riqueza e correndo atrás de riqueza, o tempo vai passando e você não alcançou a Yahweh. Prossigamos e prossigamos em conhecer quem é o Eterno, buscar mais dele, buscar mais do Filho dele, buscar nos encher mais com Yahshua para ser transformado na sua imagem e esquecendo das coisas terrenas. Não prende o coração nas coisas terrenas, não. Por isso o livro de Timóteo fala, tendo com que nos vestir e comer, estejamos contentes. Essa é a maior fonte de contentamento. Aí ele ainda vira e fala assim, porque os que querem ficar ricos caem em astutas e ciladas do diabo. O diabo, ele pode armar laço. Talvez a pessoa pense que a riqueza está vindo do Criador e está vindo do diabo, para poder a pessoa ficar com o coração preso naquilo ali. E aí ele não vai se tornar um vencedor, porque ele está colocando o seu coração nos bens materiais. Até comer demais faz o crente perder o reino. Vai com os glutões, que come demais não vai herdar o reino. Então está tudo registrado no livro de Gálatas, que causa divisão, está tudo registrado ali. A alma, ela tem uma tendência enorme a se prender aos bens materiais. Por isso que aquele homem lá virou e falou assim, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar meu celeiro, e aí eu vou encher ele. E aí, quando ele encheu o celeiro, ele virou e falou assim, está registrado no livro de Marcos 8:36, Lucas 9, versículo 25, ele disse que ele encheu o celeiro e falou, alegra-te agora, minha alma, porque você tem muito
em celeiro. Olha o que é pular. Alegra minha alma. A alma, ela se apega aos bens materiais. E Auschwitz falou, o espírito está pronto, a carne é fraca, e a alma se apega aos bens materiais. O problema, então, está na alma e na carne, não no espírito. O espírito está pronto para buscar o eterno qualquer hora, porque o espírito já foi salvo, o nosso espírito. Porém, a nossa alma, ela está num processo de salvação. A nossa alma, para ela ser salva, ela precisa renunciar às coisas da terra. Ela precisa renunciar ao seu ego. Ela precisa renunciar ao ego. Se ela não renunciar, o ego não tem salvação. Por isso que a Bíblia, a Escritura fala assim, quem ama a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perder a vida da alma por amor de mim, achá-la-á. Está falando não é de morrer fisicamente. Está falando é de morrer para as coisas materiais. Se você não morrer para os bens materiais e para a glória do mundo, você não vai obter o reino milenar. Por isso que Satanás falou para Yahweh, olha a glória do mundo aí, eu te dou a glória do mundo se você prostrar e me adorar, eu te dou a riqueza do mundo. Ele falou, olha aí a riqueza do mundo. Tudo foi entregue a mim e eu dou a quem eu quiser. Então, por isso tem muitas pessoas que fazem pacto com Satanás para poder ficar rico. Por quê? Porque no livro de Lucas fala que realmente a glória do mundo, a fama, tudo foi entregue a ele. E ele pode dar a quem ele quiser. Satanás falou, eu dou a quem eu quiser a glória desse mundo, a fama, os status. Só que a Escritura está falando o contrário, que você tem que renunciar à fama do mundo, à glória do mundo. Você tem que renunciar aos bens do mundo para poder você obter o reino milenar. Olha aí, é totalmente diferente do evangelho pregado pelo Silas Malafaia, pelo Edir Macedo, pelo Valdomiro, que está falando que você tem que fazer barganha com o Criador para poder você ganhar riqueza. O R.S. Soares, o Valdomiro, o Edir Macedo, eles comparam a espiritualidade de uma pessoa com os bens que ele tem. Eles vão falar assim, se você é próspero, você é rico, se você é milionário, é porque você tem grande fé. É porque você, então, é um homem espiritual. É o contrário. A Escritura fala que se você colocar o seu coração nessas coisas, mais preso no mundo você está e menos espiritual você é. Paulo era desprendido de tudo. Ele falou, eu aprendi a viver na bonança e na escassez. Ter as coisas não é errado. Errado é você prender o seu coração nos bens materiais. Você pode ter fazenda, você pode ter casa, você pode ter carro, porém nunca coloque o seu coração nessas coisas. Abraão era riquíssimo, Jó era riquíssimo, mas não colocava o coração nos bens materiais. Abraão levou Ló e falou assim, escolhe um lugar que você quer ir. Ló olhou e viu a grama mais verde e falou, eu quero ir para cá, porque aqui eu vou prosperar e vou ficar rico. Abraão falou, pode escolher, o lugar mais bonito você pode escolher. Ele escolheu as terras mais frutíferas, Ló, porque o coração dele estava preso na terra, Ló e a sua família. E Jó foi a mesma coisa. Jó, a mulher dele falava com ele quando ele foi perdendo tudo, Satanás mandando fogo do céu, matando o seu gado, destruindo tudo. E uma mulher dele falava, amaldiçoa seu Criador aí, você está doente e pobre agora. E ele virou e falou, nu eu nasci e nu eu voltarei. Ele quis dizer, eu nasci nu, eu não trouxe riqueza para o mundo, não. E nem quero levar, não. Eu quero é o Criador, o Eterno. É Ele que importa na minha vida, porque Ele é que é a verdadeira riqueza. Então, a cidade santa, se nós chegar lá na nova Yahushalã, e se o Eterno e Yahush não estiver lá, de que adianta aquilo sem o Eterno e sem Yahush? Se nós chegar lá, o Eterno, o Yahush não estiver lá para nos receber, e a glória do Eterno não estiver lá para nós ver a glória do Pai lá, a cidade não vale nada. A cidade só presta porque Yahweh e Yahush está lá. Esse é o centro de tudo, porque tudo pertence ao Pai e Ele concedeu tudo para o Filho. Ele criou todas as coisas para Yahush. E Yahush quer transmitir isso para a igreja. O Eterno criou tudo para o seu Filho. Tudo foi criado por causa dele e para ele. E agora o que Yahush quer fazer? Repartir isso conosco, quer repartir isso com a igreja. Porém, nem todos estão preparados para obter agora o prêmio do galardão que ele vai dar agora, que é o reino milenar quando ele voltar. Então, eu espero que os irmãos entenderam essa questão. Então, o que acontece, irmão? Não adianta nada ficar nessa picuinha aí, fazendo a obra para poder causar divisão, não, irmão. Se você fizer isso, você está no mesmo batido das denominações. As denominações estão trabalhando em vão, estão edificando em vão. Por isso que a Escritura fala, se o Eterno não edificar, em vão edificam aqueles que trabalham na casa. Não adianta nada você fazer a obra para poder massagear o seu ego. Não adianta nada você fazer a obra para poder aparecer. Não.
quem tem que aparecer é Yaucha. Igual quando eu fui entrar montado no jumentinho lá em Jerusalém. Ninguém queria saber do jumentinho, eles queriam saber quem é que estava em cima do jumentinho. Quem é que o jumentinho estava levando. Nós não temos que aparecer. Quem tem que aparecer é Yaucha. Nós não estamos aqui para poder fazer uma obra individual. E nem queremos nos tornar vencedores individualmente. Eu estou aqui passando a mensagem para os irmãos porque eu quero levar os irmãos ao crescimento, para que todos possam chegar junto. Porque se eu pensar só em mim, não vou falar nada, não vou mostrar nada, não. O importante é eu me tornar vencedor. Para começar, eu já me tornei uma pessoa egoísta, então eu não vou me tornar um vencedor nunca. Nós temos que andar junto, lutar com uma só alma, um só espírito, pregando um só evangelho, numa só fé, num só falar, num só entendimento, para que todos possam chegar junto. Lá não vai chegar separadamente, não. Os vencedores vão chegar junto. Aqueles que não quiserem andar junto com o filho varão, quiser se tornar um vencedor isoladamente, igual tem muitos youtubers aí que nos atacam, nos criticam, estão fazendo uma obra paralela, fazendo uma obra individual, pensando, não, eu vou chegar lá por conta minha. Não existe, não, irmão. Eu preciso de você, você precisa de mim. Somos membros uns dos outros, membros do mesmo corpo. Ok, irmão? Então vamos trabalhar juntos. É isso aí. Os irmãos quiserem fazer algum comentário, pode falar aí. Antes de nós fazer o partido do pão. Aleluia, louvado seja Deus. Tem algum irmão que quer fazer alguma pergunta? Pode falar aí. Então, nós podemos orar para fazer o partido do pão? Vamos fazer o partido do pão, louvado seja Deus. Gialcha, Romilson. Paz de Deus, irmã. Gialcha, eu queria perguntar para o irmão Romilson. O irmão Romilson, o irmão poderia explicar 1 Coríntios, capítulo 5, tem uma meia dúvida do que o apóstolo Paulo está querendo dizer ali na questão daquela igreja de Coríntios. Capítulo 5, qual é o versículo? O 10, falando do 10, né? Mas, assim, eu leio o capítulo inteiro para poder entender aquilo ali, mas eu tenho sim. Sim. Oi. Aqui ele está se referindo a um irmão. Deixa eu ver o pai. É um irmão que estava tendo relação, se eu não me engano, com a mulher do pai dele, não é isso? Sim, fala disso aí também, de texto. Ah, tá. Aí ele fala para a igreja não ter comunhão com ele. Mas comunhão que ele quis dizer ali não é desprezar ele. É apenas não deixar ele participar das coisas da igreja ali. Por exemplo, se tem um partido do pão... Vai ser separado por um canto. Sim, separado. Porque ali, aí ele estava ficando com a mulher do pai dele, estava em prostituição com a mulher do pai dele, e aí ninguém falava nada, todo mundo deixava e ficava calado. E Paulo falou que aquilo era errado. Então, mas ele não manda a pessoa, os irmãos tratarem como um inimigo, mas, porém, isolar aquele irmão ali e não deixar ele ficar na comunhão, no partido do pão, e em louvores, essas coisas, não. Isso aí que ele falou para sair fora. Tá certo. Aleluia. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário referente ao estudo, irmãos? Eu tenho para o irmão Romilson, que no começo ele falou que os filhos, para ser vencedor, precisa negar a carne, Satanás e a alma, né? São esses 3 tópicos, né? A carne, a carne, Satanás e o mundo. E o mundo. Também, né? Só essa mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus. Maravilhoso estudo. Aleluia. Yaucha e os vencedores.
Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta, senão nós vamos... Eu gostaria de saber, irmão, daquela questão. Moisés, né, Masha, ele foi criado lá no palácio, lá pela filha de Faraó. Mas a mãe dele, ela foi a ama de leite dele. Não é isso, irmão? Muitas pessoas, né, quando eu falar de Yalcha, dos nomes restaurados, que eles falam, né, Deus, 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 Senhor, eu sou o que sou, ele tem vários nomes, e eu estou batendo assim nessa tecla. Eu queria saber a opinião do irmão a respeito disso aí, porque eu falei assim, o seguinte, quando ele estava lá na Sarça Ardente, Masha, que lá o anjo, eu creio que era Yalcha, né, que perguntou para ele, né, e quem eu vou dizer que me enviou? E lá fala, diga a ele que o eu sou me enviou, e eu serei conhecido de geração em geração. Então eu falo o seguinte, que a mãe de Masha, ela não falou para ele o nome do Criador. Ele foi criado lá pelo palácio, até porque se ela falasse, né, ele não ia querer, ele ia querer ficar com a família dele. Então, eu acredito que ela guardou esse segredo do nome. E o nome só foi revelado para ele lá na Sarça Ardente. O nome foi revelado na Sarça Ardente. Agora, o versículo onde fala eu sou o que sou, ele é um acréscimo. Na Bíblia de Jerusalém fala que ele é acrescentado. Se tirar o versículo 14, ele pergunta assim, o que eu direi? Aí, o versículo, quando você salta o versículo 14, ele já responde, eu sou Yahweh. E é assim que eu serei conhecido de geração em geração. Isso agora, mesmo, que eu falo lá. Eu sou ali, é um acréscimo, mas, né, o irmão sabe que as denominações, ela bate muito nessa tecla, para querer dizer que que Yahweh tem vários nomes, e não não, ele só tem um nome. O nome e o nome do filho é o que? Recebeu um nome acima de todo nome. Agora, o que acontece é o seguinte, por exemplo, as 7 eras do Apocalipse, as 7 eras da igreja do Apocalipse, em cada era ali, Yahweh chama os crentes para se tornar vencedores. Então, como o Eterno, ele é justo, ele concedeu oportunidade para os crentes de cada uma daquelas eras ali se tornar vencedores. Hoje eu vejo dessa forma. Mesmo eles não conhecendo o nome, igual, por exemplo, a era de Pérgamo, que ali já tirou o nome, introduziu o nome pagão de Jesus, e tirou o nome do Eterno da Escritura e colocou Senhor. Mesmo na era de Pérgamo, na era de Tiatira, na era de Sarde, aonde eles ainda não conheciam o nome, mesmo naquelas eras ali, eu acredito que o Eterno, ele vai exigir conforme o alcance que eles tinham para aquela era. Porque, uma exposição, na era de Tiatira, eles alcançou certo conhecimento, já tinha corrompido. Depois veio a era de Sardes, Martinho Lutero, eles avançou mais um pouco. Aí Yalcha ainda vira e fala, guarda o que você tem aí, o que você aprendeu. E chamou eles para se tornar vencedores. Mas agora, na era de Filadélfia, que é a era que nós estamos nela, se os irmãos observar ali o Apocalipse, ele vira e fala assim, eis que cedo vem. É a era que nós estamos vivendo, a era do arrebatamento. Então, ele está falando para crente vivo, ele não está falando para crente morto. Ele vira e fala assim, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Aí fala, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí ele vira e fala assim, eis que cedo vem. Essa era é agora. Então ele não pode demorar. O arrebatamento tem que acontecer com essa geração em vida. Por quê? Porque para a era de Filadélfia ele revelou o nome foi revelado agora. O nome Yalcha, por exemplo, foi nós que trouxemos o entendimento que o verdadeiro nome do Mashiach é Yalcha. Então, se esse nome, o nome do Eterno eu não vou falar, porque os judeus já conhecem o nome do Eterno há tempo, mas o nome Yalcha passou a ser pregado agora, nessa era. E aí ele vira e fala assim, eis que cedo venho. Então, o arrebatamento está prestes a acontecer, tem que acontecer na nossa geração. Já para a igreja de Filadélfia, ele não vai dar um desconto, porque na era da igreja de Filadélfia, completou-se toda a restauração que havia de ser completada, completou agora. Então, os crentes dessa era agora, os crentes de Laodiceia, da era de Laodiceia de Filadélfia, não tem desculpa de chegar diante de Yalcha e falar que não conheceu o nome. Por quê? Porque a internet agora, ela está em todos os lares aí, todo mundo tem um celular, e as pessoas buscam conhecimento de várias coisas na internet, mas não se preocupam em buscar o conhecimento do nome do pai e do nome do seu filho. Então, essa era agora, ela não tem desculpa diante de Yalcha. Por isso que ele chama
as pessoas para ser vencedores agora, mas eles têm que ter conhecimento do nome dele e do nome do filho dele, senão está fora dos vencedores. Quem não conhece, está fora. Nessa era, quem não conhece o nome de Yahweh está fora dos vencedores. Então, nas eras passadas, então, as pessoas que morreram sem conhecer, né, porque não tinha sido revelado ainda, elas têm uma esperança celestial? Elas tinham chamado e elas, muitos se tornaram vencedores. Igual na igreja de Tiatira, ele falou, o vencedor, dali sentar comigo no meu trono. Então, se ele está chamando para ser vencedor, mesmo eles não conhecendo o nome, é porque eles poderiam se tornar vencedor conforme aquilo que foi dado a eles. A revelação que foi dada a eles só até ali. Eles não tinham a revelação do nome ainda. Depois veio a era de Pérgamo, a era de Sardes, só na era de Filadélfia e Laodiceia que não tem desculpa, porque o nome veio à tona agora. Então, agora a restauração é completa. Quem não conhece está fora. E não tem desculpa, porque a internet alcançou o mundo inteiro. Então, o nome agora ele expandiu, né? Está para todo lado. Irmão, e essa questão das pessoas que não aceitam, porque tem as pessoas idólatras, né? Os feiticeiros, que está no candomblé, no espiritismo, aí tem o da Igreja Católica, tem do protestantismo. As pessoas que não aceitaram Jesus, né? Porque Jesus, nós conhecemos agora Yahshua, mas eles que não sabiam, que não quiseram nem aceitar o Jesus, eles estão na escuridão, não é isso? Na verdade, eles não aceitou a palavra do Eterno, não vou nem falar Jesus, não aceitou as Escrituras. Não, a Escritura não tem nada a ver. Isso daí, eles não foram salvos. Então, tem um grupo de ímpios que vai para o inferno. Tá certo. Vamos orar? Paz de Alcha. Só para tirar uma dúvida, a irmã falando aí que o irmão Romilson falou sobre Moisés, que cresceu lá dentro do Egito, né? Como príncipe, depois descobriu a verdade dos seus pais. Isso nos dá uma visão espiritual de hoje, né? Nós estamos nesse Egito, no mundo, e agora nós descobrimos que nós somos chamados, né, por Yahweh, para reinar no milênio, né, para sermos vencedores. Então, e essa parte que a irmã falou dos irmãos do passado, que não sabiam do nome, pelo contrário, irmão Romilson, eu descobri com pessoas antigas, os seus pais, eles carregavam brasões das famílias lá de Israel, das suas famílias, eles já cultuavam esse nome, sem mesmo saber, mas só que era a era que não tinha televisão, não tinha internet, e eles se comunicavam só entre comunidades. Existia, sim, esses escolhidos que já cultuavam o nome do Eterno. Eu lembro quando eu era criança que a mamãe falava, minha avó, mesmo sendo analfabeta, ela tinha um conhecimento muito grande, ela dizia que o Criador dos céus e da terra, que os animais louvavam, que os animais cultuavam o seu nome. Eu lembro disso tudo e eu descobri através de uma pessoa que a família dela no passado, eles não eram cristãos, eles falavam que eles eram seguidores do Criador dos céus e da terra. Então, eles eram tidos como pessoas estranhas, esquisitas. Então, no passado, não é que não sabiam. Eles sabiam sim, mas como não tinha mídia para divulgar, pouco conheciam. O nome do Eterno nunca ficou apagado, não. O que o inimigo conseguiu mais apagar foi o do Filho, né? O nome do Eterno sempre foi invocado por algumas pessoas, desde quando foi criado Adão e Eva. Parece que a Zara queria dar uma palavra aí também, ou não? Ele leu um versículo, sei. Assim seja. Quem vai fazer o partir do pão, irmãos, pode estar abrindo as câmeras aí, pegando seus elementos. A irmã Zara vai deixar uma palavra com a gente aí. E quem for participar, por gentileza, já pode pegar seus elementos. Tá bom, irmãos? Nós vamos estar orando para fazer o partir do pão. Mas, Zara, amada, cadê você? Shalom. Aí. Paz a todos os irmãos. Eu só queria estar lendo aqui com os irmãos, para nossa meditação, né? No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Eu vou estar lendo também em Efésios 6, versículo 2.
aqui em Êxodo 20:12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam acrescentados na terra diante de Al. E aqui em Efésios, no Novo Testamento, diz assim, a mesma passagem, Efésios 6, versículo 2, diz assim: honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com sua promessa. Então, eu queria estar passando para os irmãos o seguinte, que muitas pessoas chegam até mim, né, mandam mensagem, tirando dúvidas em questão dessa passagem, que manda a gente honrar pai e mãe, para que nossos dias sejam acrescentados aqui na terra, né? Aleluia. E tem uma passagem que diz também que aquele que não largar pai e mãe, né, por amor de mim, pai, mãe, irmão, filho, por amor de mim, não é digno de mim, né? E eu disse para a gente, é igual o Romilson disse aí, a gente tem sim que honrar o pai e a mãe. Está escrito no Antigo Testamento, em Êxodo, no Novo Testamento. Isso é o mandamento de Yahshua, né? Foi no Antigo Testamento uma ordenança, lá em Êxodo, mas também é um mandamento de Yahshua, né? Para nós. A questão da gente largar pai e mãe, né? Por amor de Yahweh, é no sentido da renúncia, como o Romilson disse aí. Aquele que não renunciar riqueza, bem materiais, por amor de Yahweh, não é digno de Yahweh. Então, a gente tem que analisar e colocar assim, né, essa questão, que a gente deve, enquanto a gente está em vida aqui, em corpo físico, nós devemos, sim, honrar pai e mãe. Porque tem pessoa que abandona o pai, a mãe, parente, assim, sabe? Fala, não, tem que largar meu pai, largar minha mãe, por amor de Yahweh, agora eu vou seguir só Yahweh e tal. E não é bem dessa forma. Tem pessoas que fazem confusão nesse sentido. E é isso que eu queria passar para os irmãos, que nós devemos honrar pai e mãe, né? E nós também devemos analisar no sentido, quando Yahweh, em algum momento, fizer prova com nós, né? Prova do amor que nós sentimos por ele, né? Bens materiais, né, as riquezas, é tudo, e também a prova nesse sentido que ele quer dizer para nós, aquele que larga pai e mãe, é no amor, é quando nós formos, né, tomar partido por Yahweh, e mais nada, entende, irmãos? É isso que eu queria passar para os irmãos. Paz de Yahweh, muito obrigada pela oportunidade. E abençoe. Aleluia! Louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh.